Voltamos, Brasil! Agora vamos falar de um assunto que nos interessa, hein? Pais e mães desse país. Prestem atenção, vou deixar liberado o 964-450532, porque chegou aquele momento para a gente falar com quem entende, né? E ele é palestrante, presta atenção. Bons pais corrigem erros, mas os brilhantes ensinam a pensar. Então tá aqui, nessa simples frase, o segredo de tudo. Mais ou menos isso, Rodrigo Toso? É exatamente isso, Nani. Como vai? Tudo bem com você? Bem-vindo. Bom, pelo que eu já sei, você tem uma escadinha de filho. Tenho duas. Nossa, quais são as idades? 27 e 13. Como foi a diferença da criação? Se você sentia assim, a de 27 quando tinha 13 era a diferença de hoje. Muito. Qual era Essa geração... a principal diferença? E aí? A diferença é essa de hoje, com essa tecnologia toda avançada, são totalmente independentes, são diferentes. Os filhos de hoje São diferentes. É se difícil, criam. É difícil Exato. a gente educar, viu? É difícil educar, Não sabe aceitam. por quê? Eles são educados pelo www.google.com.br. Nossa, E ele acha que ali ele difícil. pode tudo. É difícil, viu? Tá difícil. E você disse uma frase muito legal. Posso falar para quem está em casa, olhando Pode. lá na câmera? Para quem está em casa, muito importante, não tente competir com a internet. Pense, você é o pai, você é a mãe. Igual essa mocinha aqui, ó. Tem filho que já está grandão e tem filho que está um pouquinho maior, um pouquinho menor ainda. Quem é a mãe? Sempre foi você, não foi? Sim. Quem colocou a regra foi você, não foi? Sim, mas eles estão tentando tirar a nossa regra. Estou nossa tentando, rédea, estou né? tentando. Mas, ó, existe uma sensação de pai genial, que todo mundo fala assim, cara, eu queria muito, eu dou palestra e os adolescentes, quando a gente vai fazer a palestra, é bem prático. 500 pessoas na plateia, pais para um lado, filhos para o outro. E aí? Separado. E eles mandam as perguntas e eu vou respondendo tudo ao vivo. As palestras duram 4, 5 horas, é super legal. Principal informação que o pai tem que ter. A mãe que tem alguém de 13 e a mãe que tem quem é pequenininho ainda em casa. Filho precisa receber a sua ordem. Filho precisa entender que você que cuida. E o principal, filho precisa conversar com você. Nani, eu vou fazer uma pergunta super prática para você me dar a tua resposta. Pode ser? Vamos embora. Quantas vezes você foi ao restaurante, chegou lá e tinha 4 pessoas na mesa, os 4 no celular e não conversavam? Direto. Muito, não é? Muito. É o que mais encontra. Eu em casa eu falo, ó, pode tirar o celular da mão, não. O lugar de almoçar e de jantar é sagrado. É que é hora de conversar. Sim, de conversar. Exato. E a principal sensação que o pai tem que imaginar é: o pai genial é aquele que conversa. Não é aquele que só deixa o filho fazer o que quer. Pode até deixar. Não, mas... também é amor, né? Não é amor. Exato, não é amor, exato. Vamos colocar uma coisa simples. No bloco passado parece que passou alguma coisa falando de um adolescente, alguém que matou alguém. Você viu isso? Muito novo. Ali faltou um pai ou uma mãe dizendo: isso não pode, isso é feio, isso é proibido, isso eu não quero e acabou. O pai e a mãe, eles têm completo direito de falar: eu não quero e acabou. Uma dúvida, nós já temos mais que 40 anos. Sim, já pulamos. Já pulamos essa parte? Quantas vezes a sua mãe disse também para você: não pode, acabou, Nani? É. Foram muitas, na minha foram todas. A minha nunca Muitas. explicou. Muitas. Ela sempre disse: Rodrigo... Mas existia mais respeito, né, Rodrigo? Antigamente era uma Exato. criação diferente, os filhos respeitavam mais, só com o olhar. Meu pai só olhava, bastava, já entendia que aquilo não podia. Aquela O limite. olhadinha, exato. Até assim, ó, pessoal que está na câmera, quem está em casa, aquela olhadinha que você que tem mais que 35 anos vai lembrar, né, Nani? Que era assim, o pai fazia assim, ó. Nem falava, só Falava respirava. A gente, ai, medo. Mas e aí, qual a diferença de ter medo do pai Vamos lá. e ter respeito pelo pai? Diferença de ter medo pelo Como pai. que difere a cabeça desse adolescente? Já te conto agora, já que você vai até sentir alguns amigos aí que têm filho pequeno. Diferença de ter medo e de ter respeito. O pai faz a mesma atitude, os dois. Só que o que tem respeito conversa. Filho, não pode. Ah, mas por quê? O que tem medo, ele fala, "Shh, quieto." Aí ele vai gerar medo no filho. O pai que conversa não gera medo no filho porque ele fala: filho, ó, isso não é legal, você já viu que fulano fez aquilo, não deu certo, aquele seu amigo faz isso, mas você viu que ninguém gosta dele, ele xinga a pessoa na escola, ele faz bullying, etc. O pai dá exemplos e aí aquele cérebro do filho, da criança, do adolescente, vai entendendo o jeito que não pode, porque afinal... Existe uma regra bem simples que tem gente que me pergunta e fala: Rodrigo, mas será que tem adolescente? Tem jovem que não tem noção? Todos têm noção. Tem noção, né? Muito importante. Quem está em casa, muito importante. O seu filho tem noção. O filho do seu vizinho
tem noção, seu sobrinho também. Só que falta você dar aquele pequeno clique e ajudar na noção dele. Rodrigo, e a formação do cérebro que vai esse adolescente, essa criança vai até os 7 anos, né? É muito importante nessa primeira infância, né? O que é muito importante, como você mesma disse, a primeira infância é a formação da noção de alguém, que é, será que se eu fizer isso vai machucar alguém? Será que se eu morder vai ser mal? Que é o que a criança pequenininha, com 3 anos, ela está aprendendo ainda a se comunicar. Uma das comunicações é morder. Ela vai fazer alguma coisa que vai machucar. A mãe aqui, em algum lugar, isso é ruim? Isso não é ruim, mas você tem que ir limitando. Agora está acabando. A chupeta não vai acabando, Nani? Quando é pequenininho, que vai chegando nos 7 anos, a formação da criança muda, a noção da criança muda. E aí você já conseguiu ensiná-la. Dos 7 até os 15, o córtex frontal ainda não está formado completamente. Então, a definição de sentimento bom, de sentimento ruim, essas sensações, elas são meio um mix. Aí o que acontece? O adolescente faz aquilo que você fala assim, Rodrigo, explode a hora que eu digo alguma coisa. É por isso, a formação do cérebro ainda não está toda bonitinha. E qual o segredo, Rodrigo? Eu sei que é a frase de milhões. Frase de milhões, frase de milhões. Frase de milhões. Mas qual é o segredo para uma geração tão plugada, tão na internet, tão ligada, tão inteligente, tão acima da nossa geração, que é totalmente diferente? Para os pais, por exemplo. Os pais hoje, a maior parte, né? Quase todos, o pai e a mãe trabalham, então assim, aí essa criança acaba ficando ou com o irmão, ou na escolinha, os horários mudaram. Um grupo de amigos, de repente. E aí? Como que é a fórmula mágica, né? Eu sei que essa é uma resposta de milhões. A gente usa ela nos milhões, exato. Nos milhões. Mas como que a gente pode ajudar a formar pessoas melhores? Vamos lá. Ótima pergunta. Como a gente pode ajudar a formar pessoas melhores dentro das nossas casas? Sim, do nosso limite. Exato. Primeira informação, não é copiando o nosso jeito. Porque se a gente olhar a geração da qual a gente veio, era de outro jeito. Com medo, era tudo com medo também. Era tudo medo. A gente tinha medo, a gente não tinha acesso às coisas e tal. Principal, fale com seu filho. Rodrigo, mas ele só fica no celular. Se ele só fica é porque você deixa. Então você tira um momento do celular, pode ser meia hora, podem ser 20 minutos, é a hora que todo mundo sai do celular. Porque o que acontece, Nani, que é muito interessante... Cada um está no universo, né? Exato. O que acontece? O pai fala assim, olha, agora não pode celular. Sabe o que ele faz? Fica no celular. Aí o filho vai fazer o quê? Ele vai ficar olhando para o céu? Ele não vai fazer isso, ele vai dar um jeito de pegar de novo o aparelho do celular e ter informações. O principal que faz a diferença. O monitoramento de um celular ele é extremamente importante, porque a gente sabe que existem crimes em relação a crianças, em relação a adolescentes, que vêm muitas vezes pela rede social, por alguém que aborda, por alguém que não quer fazer um bem para uma criança, ou para um adolescente, ou para um filho. Isso é um fator? Sim, isso é 30% do que o celular pode atrapalhar a criação na sua casa. Os outros 70% são exatamente o fato de você pegar e falar, bom, então eu vou pegar um dia na semana determinado, é o dia que nós vamos bater papo. São 2 horas, não precisa ser o dia todo. É difícil, o adolescente vai torcer a boca e falar, bater papo com meu pai, bater papo com meu pai, pô. Mas pode ser tão interessante, né? Se a pessoa fizer esse teste simples em casa, ela vai ver que legal. É a primeira vez o adolescente torce, meu pai não é interessante. A segunda vez muda completamente, a terceira acontece, na quarta acontece algo muito interessante. E aí ele vai se adaptando, ele traz coisas para falar. Mesmo se o pai pedir, traz para falar do seu dia a dia na escola, como foi com a sua namoradinha, sei lá, alguma coisa assim, isso é super legal. O adolescente vai se adaptando a isso. E o que não pode? Onde nós erramos? Vamos lá, onde nós erramos, e é muito importante, e todo mundo erra, viu? Não é porque é pai e mãe não, gente, a gente erra também, então a gente tem que saber onde está errando. Fato, e primeira frase que a gente sempre usa, Nani, onde nós erramos, não é essa frase, onde todos erram. Você erra com os seus, eu erro com os meus, em casa todo mundo erra com o que está em casa. Não é a Nani, não é o Rodrigo, não é o professor Rodrigo que está falando que está errado. Todos nós temos uma falha, é normal. Sim. O que a gente erra muito é achar que tem que tirar da rede social, do celular e pôr no livro. Bom, a hora que ele vai ter um pouquinho de sossego, que não está na escola, que ele vai se divertir, você tira da rede social e devolve o livro na mão. Não precisa disso. Deixa o livro. Né? Equilíbrio. É em casa, é no bate-papo. O que os adolescentes mais procuram hoje, a hora que eu estou fazendo palestra, você nota nas perguntas. Nani, ele quer um pai que bate papo.
Ele não quer ser o melhor amigo. Não quer assim que o pai venha, bate nas costas, leva para o churrasco. Não tem isso. Ele só quer alguém que converse. Porque senão ele vai fazer o quê? Ele vai conversar no WhatsApp, que está ali na mão, que tem todo mundo, que fala piada, manda beijinho, manda gif, etc. Então, o prático é, segredo rápido, converse com quem está dentro da sua casa. E uma outra informação que é importantíssima, que é sensacional, Nani, que é alertar. Hoje em dia, em relação à idade que eu e a Nani temos, os pais não notam ou notam e não dizem que perceberam que o filho está desenvolvendo um vício. O vício pode ser o do celular, mas esse é um pequenininho. Mas os vícios que são assim, cigarro, bebida, droga, o que é muito importante, pai e mãe, seja o chato da casinha. Quando você notar que o seu filho fumou, não finja que não percebeu, Nani. Porque você nota, vem o cheiro. Porque fica uma coisa meio camuflando, né? Como se não aconteceu. Não, acho que é só hoje. Aí amanhã, acho que é só amanhã. E depois é depois de amanhã. Muito importante, atitude não espera. Criação não espera. O tempo não espera. Então, quando você notar, seja um cigarro, e não é costume da sua família, porque não foi você que levou. Seja uma bebida, não é costume da sua família, porque não foi você que levou. Seja droga de algum tipo, que você percebeu que está diferente, pergunte na lata. Não tem mais ou menos. Eu quero ser a Nani gente fina em casa. Eu quero ser o pai legal, amigão de todo mundo. Não. Não é assim. Pai amigão é pai. É amigão, pai é pai. Usou uma frase sensacional, Nani. Isso é fato. Porque fala assim, é amigo. Gente, amigo eles têm os amigos deles. A gente não pode diferenciar. Eu falo, antes de ser sua amiga, eu sou sua mãe. Exemplo simples. Você tem seu grupo de amigas, não tem? A sua filha, por acaso, faz parte do grupo das suas melhores amigas? Ela é a sua filha amiga. Sim, mas ela é sua filha amiga. Exato. E não a amiga filha. Esse diferencial, alguns pais... Você disse uma frase também sensacional que é: poxa, Rodrigo, todo mundo trabalha tanto, não dá tempo de encontrar, às vezes a pessoa vira à noite, tem 2 empregos, não dá tempo de achar aquele pai e mãe. Exatamente. Tempo não é o que faz ser bom. Você pode ter 15 minutos com o seu filho. A gente sabe que é mais que 15, mas estão fazendo um exemplo pequenininho. Você pode ter 15 minutos ao lado do seu filho. O tempo que você estiver ao lado, dê só atenção ao seu filho. Nem que você, tenho 4 filhos, Rodrigo, então é 15. Sim, separe, porque eles não são a mesma pessoa. Esse aqui tem um gosto X, gosta de tatuagem. Aquele outro gosta de fazer outro tipo de programa. O outro tem outra idade. O outro nem está nessa idade. Então, cada um tem seu estilo. Universo. E tem seu universo, suas coisas e os seus medos. E as carências E as carências, onde ele vai resolver? No WhatsApp com os amigos. É legal? Ali é o bate-papo. É um mundo deles, mas não é o mundo que vai orientar, né? Não é o mundo que vai... Visão. O WhatsApp não vai ensinar ninguém, a rede social não vai ensinar ninguém. Ela é bonita. E existe uma outra situação que é muito interessante, você vai notar isso, Nani. Você tem um Instagram, eu vi outro dia, cheio de coisa legal, você põe dica e tal. Os pais não têm essa chance de ser um comunicador assim igual você. Não se esqueça, igual essa mãe se comunica com um monte de gente socialmente, mas não é? Mas mesmo eu, como mãe, como comunicadora, em casa tenho dificuldade com a de 13. Exato. Porque ela peita. Exato, ela peita e é muito importante, viu? Você revoltado, né? Parece uma geração revoltada, Rodrigo. Essa é uma realidade. Parece que estão revoltados com tudo mesmo. A gente chega, trabalha, vai lá, tenta conversar, parece que a gente é demodê, antiga, exato. careta. Ai, mãe, você não entende nada. Essa frase é uma frase... igual bufa. Bufa. Eu não tinha pensado nisso, mas é tudo verdade. Bufa, Tudo bufa, é uma realidade. Muito importante. Quando você escutar, e você vê isso na sua casa, em várias casas é possível encontrar. Quem está em casa aí nota isso muito também, viu? Quando você escutar alguém, seus filhos, dizerem: mas você não entende nada. É bem simples, a regra é sua. Então você fala: eu posso não entender nada, mas vai ser assim. Ponto. Essa não vai ser a mãe chata. Não vai entrar com uma autoritarismo? Não, vai entrar um pouquinho com uma autoridade, assim, tipo, minha mãe está exagerando. Você faz mal para alguém fazendo isso? Não. Não, ela vai estar ótima. Exato, minha mãe é over, exato. Exato. Amigo, tem perguntas chegando para você. Diga lá, você que tem casa, pode mandar sua pergunta agora, gente. 964-450532. Imagem na tela, João Borges. Boa tarde, Nani. Cadê? Coloca aqui atrás, João Borges. Boa tarde, Nani. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Deixa eu ver. Gostaria de fazer uma pergunta. É errado ser mais democrático e fazer o adolescente participar das decisões? Vamos lá.
Rápido e prático. Democrático é assim, quando você está falando com o adolescente. Simples. Se você fala assim, você pode sair e beber, você usar isso. Você entendeu que é só um pouquinho, você que emitiu a informação. O adolescente entende o quê? Nossa, uma caixa de cerveja. Tá errado. Então, essa democracia dentro de casa, que é essa pergunta legal que chegou aí para quem mandou, parabéns. A democracia dentro de casa, ela tem um pouquinho de limite. Não é totalmente... Então a gente vai dividir a responsabilidade, porque democracia é quando a gente tem o direito a mexer na responsabilidade. E o adolescente não pode mexer na própria responsabilidade, porque é você que paga a conta em casa. Desliga, pelo amor de Deus, as perguntas estão chegando. Pode mandar perguntas, gente, nesse celular aí. Exato. Mande, porque faz a diferença. Decisão junto com você pode? Pode. Mas não se esqueça, já faça a previsão para o filho, é até alívio que você pode limite, chegar. Né? Limite. Tem que ter um limite. Sensacional. Essa palavra é tema de palestra e é o que muitos pais me chamam para fazer assim. Rodrigo, vem na escola do meu filho, vamos fazer uma palestra para todo mundo, para eles entenderem o que é o limite. Porque os pais não colocam mais, porque é mais fácil deixar. E essa coisa, antigamente a gente dormia com os irmãos, era quarto dividido, em Minas Gerais é assim, as meninas dormem no mesmo quarto, os meninos dormem no mesmo quarto. Hoje em dia os filhos, cada um tem seu quarto, né, a maior, né, nos casos das famílias que tem. E aí tá ficando difícil, Rodrigo, porque assim, entrou pro quarto e a privacidade. Isso que eu quero entender, por exemplo. A gente percebe, passa no corredor, percebe que tem um sonzinho lá, então que a televisão ainda está ligada. Eu entro, eu invado essa privacidade, coloco o limite, ou falo, oi, seu horário já foi, mocinha. Rápido e prático. Quem paga as contas da casa? Você, não é? Marido. Então, marido, exato. Pronto. Quem paga as contas? Mas aí, entra nisso. Quando o pai fica apoiando... Indo contra o que a mãe fala. Exato. Muito importante. Acontece muitas vezes dentro de uma casa Rodrigo, o pai deixa, que é o bonzinho, porque ele chega na última hora, ele acaba não segurando a bucha. Então para ele tá tudo bem. E fazendo desse jeito. A mãe segura a bucha. Essa é a realidade em 90% dos casos do Brasil, especificamente. Então, muito importante. Rodrigo, quando encontrar essa situação, você pode falar, você acabou de dizer, passo na porta do quarto, escuta um barulhinho. Eu entro. Exato, eu entro. Desligo a televisão. Desliga a televisão, acabou. Mocinha, hora de dormir, eu falo. Exato. Agora você faz um dia esse teste que vai funcionar muito bem. Fala para o seu marido ou pai ir lá e fazer isso. Você fala, não, mas agora já está tarde, eu estou vendo meu jornal. Vá lá e faça isso. Uma vez, duas vezes, ele vai começar a não querer fazer, normal, mas ele vai te apoiar. Para deixar você ir e você falar não. Isso é importante. Enquanto a outra pessoa, que também cuida da casa... não entrar no acordo. Adulto tem que entender, gente, que o diálogo de pai e mãe é separado. Você não pode discutir na frente do filho um assunto. Sim. São decisões de pai e mãe, tem que ser igual e definido entre a gente numa reunião. Exato. Chama seu marido, chama seu namorado, o pai das suas filhas e converse. Não com a criança perto. Você não pode dar este poder para a criança sentir barganha, que ela barganha com o pai ou barganha com a mãe. Não pode. Então, estamos errando. Quem está separado aí está errando. A gente está errando na hora das decisões dos filhos. Decisão de filho, toma sozinho. O pai e a mãe têm uma reunião, conversa sozinho e na hora respeita a decisão do outro. Não importa que você não aceite, mas se você tem que deixar na hora, porque senão a criança perde o respeito, tanto por um Isso é como pelo outro. O que acontece? Quando tem isso que você falou, que é a distribuição de respeito, cada um, esse aqui pode falar de quando eu quero sair de casa, para ir com os meus amigos dormir na casa da minha amiga. Exato. O que acontece? O adolescente ou não adolescente, eles são inteligentes. O que ele vai fazer? A hora que eu for falar que é para dormir na casa dos meus amigos, minha mãe não deixa, eu vou pedir para o meu pai. A hora que a minha mãe, que vê que eu estou fazendo controle de comida e etc e tal, porque aí ele vai lá e pede para a mãe. O filho faz parte da criação algo muito importante, ele entender que os pais colocam ordem, não é a mãe que é a chata, o pai é o bacana, a mãe é bacana, o pai é o chato, não é. Os pais colocam ordem. Pois é, mas isso aí você tem que dar palestra para os pais. É por isso que na palestra vai pai e mãe. Por isso que eu falei, porque é complicado, gente. A gente tem uma noção diferente da ideia do que o homem pensa. É verdade. Olá, boa tarde. Tarde top. Adoro esse programa. As escolas estão ensinando muitas coisas que vão contra bons princípios.
ideologias e costumes. Como podemos fazer? A escola apoia maus costumes, parece. Jeff São Paulo, Moca. Nem Vamos sempre, lá. hein? Não vamos generalizar, hein? Jeff, meu Complicado. querido, exato. Falando para você. Apoio que escola dá em mau costume não é exatamente assim. Você vai descobrir isso, sabe em qual situação? Prática. Vai na escola e pergunta. Porque é o que acontece? Muitas vezes, aqui pela idade que dá a impressão na pergunta, é que você tem um filho ou uma filha aí que já é adolescente. Muitas vezes, o que acontece, Nani? Adolescente ou adolescente chega e fala assim, olha, nós vamos todos no cinema precisando de R$ 50 cada um. Aí você fala, peraí, como? Se eu já te dou um cartão de crédito, ou se você já tem uma mesada e tal, controle a sua mesada. O que ele fala, como você não foi até a escola para perguntar, mas na escola falaram. Você não foi lá para perguntar. Então, ligue para a coordenadora. Participe, vá lá, tenha reuniões. Exato. Hoje existem 1000 meios de você falar com a escola, seja um WhatsApp, seja uma agenda digital, seja uma ligação para você ter, você vai notar até onde está aquele apoio da escola na situação que você ficou irritado, que é o caso do Jeff. Sim, tem reuniões para a gente nota, isso é tem fato. mais perguntas, João Borges? Tem reunião, tem como descobrir. Tem que conversar. Não é difícil. Não é difícil, tem e reunião que conversar. de pais também, né? Exato. A reunião de pais é uma atividade que você vai saber medir isso também, muito tranquilo. E você que está em casa, põe o dedo na consciência assim rapidinho, ó, e me diz, quantos estão indo à reunião de pais? Eu falo porque eu trabalho em escola. Nem 50% dos pais querem mais ir. Porque, já me mandaram pelo WhatsApp. Não é a mesma coisa. A hora em que você recebe, como você mesma diagnosticou facilmente, a hora em que você recebe um questionamento da coordenadora pelo WhatsApp ou ao vivo, é diferente. Ao vivo ela vai ter liberdade para dizer, seu filho exagerou na dose, sua filha exagerou na dose, está muito novinho para tomar tal atitude. Aí você vai notar que o papel da escola funciona. De repente, essa escola que você acha que não faz nada, é você que nem está encostando. Exato, não chega lá. Também, eu vou falar uma coisa neutra, viu? Sou neutra, mas tem que falar. A gente não tem que jogar a responsabilidade da criação de filho para a escola, não. E muitas vezes os pais fazem isso. Joga na escola, acha que a escola é que tem que educar e criar o filho. Sem então, dúvida. cuidado. Nós temos a nossa parte e a escola tem a parte de educação, tá? Existe uma frase muito interessante que é, lembre-se do nome do que a escola tem que fazer. A escola, ela é escola para ensino. Educação é dentro de casa. A escola dá aquela super ajuda. Sim. Muito, porque realmente funciona. Mas se dentro de casa não tem base nenhuma, não tem escola que constrói. Boa tarde, sou professora da educação infantil e presencio situações em que as crianças é que determinam as regras. Estão muito autoritárias, não estou generalizando. Como serão ao chegarem à adolescência? Bem simples. Serão as pessoas que batem uma nas outras na porta do banco quando alguém não deixa ela passar na frente. Isso que a professora, falou, ela está corretíssima de dizer, é o seguinte, em casa, você não assiste que suas crianças já têm um tempão já de idade, mas a gente que lidar na escola é bem simples, quanto mais você deixar, mais vão querer. Então é muito importante, quando a sua filha é pequenininha, eu tenho casos que eu recebo de pergunta, por exemplo, no TikTok e no Instagram, que chega assim, Rodrigo, já tem 4 anos de idade e fala que quer ir, a minha menina, e quer ir ao salão fazer o cabelo. E não para de chorar. Bem simples, choro seca. É simples pra caramba. Choro seca, batida de porta é só uma vez, depois você tranca, para de bater. Fome, ninguém vai fazer jejum para sempre, sabe? E bico também passa, viu? Então fica tranquilo. Lembra dessas frases que eu tô falando coisa que eu sei que seu avô falava? De quem está em casa, porque o avô da gente falava isso, meu avô falava, bico passa, não adianta fazer bico. E essa é uma realidade, por isso que a gente tem uma educação diferente. Rodrigo, maravilhoso você. Rede social, como nós podemos encontrar você? Facílimo, no Instagram, Rotozo, que é esse que está na tela, que você consegue me achar aí tranquilo também. Exato, onde a gente agenda palestras, falamos sobre educação, também falamos sobre outras situações, que eu também dou aula de mais produtos, não é só sobre educação, tem uma série de áreas. Além disso, também no TikTok, que também é Rotoso. Sucesso. E lá o TikTok a gente faz só sobre educação. Inclusive, você vai entrar nele, combinado? Combinadíssimo. Vou pegar um pedaço daqui e colocar lá. E você está convidado para vir mais vezes aqui. Venho, fique tranquila. É um jeito da gente ajudar. Mas, sem dúvida, e as perguntas são muito bem sucedidas. O pessoal faz perguntas pé no chão. Isso é sensacional.
Obrigada, Adri. Obrigado, Obrigada, viu? obrigado por me receber. Obrigada, eu que agradeço. Nós que agradecemos, né? Nós que somos mães e pais que agradecemos quando vem uma pessoa com todo esse conhecimento aqui para passar, dividir com a gente a experiência e o ensinamento. Então, obrigada, tá? Nós vamos com um rápido intervalo comercial. Um minutinho só e a gente volta com um desfile de moda belíssimo. Tudo isso daqui a um minutinho só.